Olá pessoal, vamos dar início à nossa videoaula de correção dessa semana. Eu selecionei para fazer a correção dos exercícios entre 12 e 14 da apostila de vocês. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem número 1, lá da página 12. É um exercício da Universidade do Estado do Ceará e ele diz o seguinte: sobre o modelo mosaico fluido das membranas celulares, é correto afirmar que A. Os componentes mais abundantes da membrana são fosfolipídios, proteínas e aminoácidos? Não, né? Haja vista que a gente não tem aminoácido livre abundantemente na estrutura da membrana. B. A membrana tem constituição glicoproteica? Olha, a membrana ela tem constituição glicoproteica associada a fosfolipídios e proteínas. Então, a letra B ela não está 100% correta, não. Letra C. Lipídios formam uma camada única e contínua, no meio da qual se encaixam moléculas de proteína? A gente viu que os lipídios formam uma camada dupla e fluida, né? Na qual se encaixam moléculas de proteína. Então, o gabarito para essa questão seria a letra D, que diz o seguinte: a dupla camada de fosfolipídios é fluida, possui consistência oleosa, e as proteínas mudam de posição continuamente, como se fossem peças de um mosaico. Exatamente, né? Então, a letra D, ela está 100% correta. A segunda questão que a gente vai corrigir é a de número 2, também lá na página 12. É uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma questão recente, de 2019. Considere as afirmações a seguir sobre a membrana plasmática de células de animais pluricelulares. Alternativa 1. Os íons potássio K+, tendem a sair da célula por difusão simples a favor de seu gradiente de concentração. Afirmativa 2. Açúcares de pequena cadeia e aminoácidos em células de mamíferos necessitam da ajuda de proteínas carreadoras para atravessar a membrana. Afirmativa 3. A ocorrência de estímulo em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de íons potássio, K+, por difusão simples. E a questão pergunta: quais estão corretas? Bem, o gabarito dessa questão seria a letra C. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. Isso porque a incorreção da afirmativa 3, ela está no fato de que a ocorrência de estímulo em células nervosas de mamíferos promove a entrada de íon sódio nas células por difusão simples, né? Então, o gabarito para essa questão, letra C. Já em seres pluricelulares, existem células as células, como os macrófagos, por meio da fagocitose, procuram defender o organismo de elementos invasores estranhos e nocivos. A próxima questão é a de número 4, da página 12. É uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde a antiguidade, o salgamento foi usado como recurso para evitar a putrefação dos alimentos. Em algumas regiões, tal prática ainda é usada para a preservação da carne de boi, de porco ou de peixe. Explique o mecanismo por meio do qual o salgamento preserva os alimentos. Então, vocês deveriam raciocinar da seguinte forma: o salgamento torna o meio mais concentrado em relação aos alimentos,
e aos micro-organismos, fazendo com que ambos percam água por osmose. Essa desidratação vai impedir a sobrevivência dos micro-organismos responsáveis pela putrefação dos alimentos. Então, o salgamento ele diminui o percentual de água livre no alimento, né? Em decorrência dessa diferença de concentração. O próximo exercício é o exercício proposto número 1, também lá da página 12. Ele diz o seguinte, uma questão da Unicamp. Considere os seguintes componentes celulares. 1. Parede celular. 2. Membrana nuclear. 3. Membrana plasmática. 4. DNA. É correto afirmar que as células de fungos e protozoários possuem 2 e 4? Fungos e protozoários têm membrana nuclear? Tem, são seres eucariotos. Tem DNA? Também. Então, a alternativa A está certa. Vamos ver a B, a C e a D, por que estão erradas. Bactérias e animais possuem parede celular e membrana nuclear, né? Então, por que essa está errada? As bactérias não apresentam membrana nuclear, porque são procariotas, e os animais não possuem parede celular, ok? Porque eles têm citoesqueleto. A letra C, por que ela está errada? Bactérias e protozoários possuem 2 e 4. Bem, a membrana nuclear está presente no protozoário, mas ela não está presente na bactéria. DNA, sim, eu vou encontrar em ambos. Então, a letra C está errada pela primeira afirmativa. Animais e fungos possuem parede celular e membrana plasmática, né? Membrana plasmática é comum tanto ao animal quanto ao fungo. Agora, parede celular só o fungo tem. Então, a letra D está errada por isso. Então, gabarito A. Essa é a questão 2, exercício proposto lá da página 12. É um exercício da VUNESP. E ela fala o seguinte: os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, né? Então, A, não possui material genético? Errado, né? Todo ser vivo tem material genético, ok? B, possui material genético como os eucariotos, mas não possuem núcleo diferenciado? Exatamente, né? Os procariotos têm material genético, assim como os eucariontes, mas não possuem núcleo diferenciado, né? O material genético deles está disperso no citoplasma. Então, o gabarito para essa questão é a letra B. Vamos ler as demais só para a gente excluir. C, possui núcleo? Não. Nem continua, né? D, possui material genético disperso no núcleo? Não, eles não têm núcleo, ok? Possuem núcleo? Mais uma alternativa errada. Então, o gabarito para essa questão, de fato, é a letra B, porque os seres procariotos não apresentam membrana nuclear e o seu material genético está organizado como um único cromossomo disperso no citoplasma. O exercício proposto de número 3, também na página 12, é um exercício da Unirio do Rio de Janeiro. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse revestimento é denominado glicocálise, né? Então, a gente está falando de um revestimento externo que ele está relacionado não só à adesão, mas também ao reconhecimento célula a célula, tá? Então, para quem não se lembra, o glicocálise é formado por glicoproteínas e glicolipídios que se entrelaçam formando uma malha de aspecto gelatinoso que envolve a célula dos animais, além de conferir maior proteção à célula animal contra agressões físicas e químicas do ambiente externo. O glicocálise também é responsável pelo reconhecimento de células de uma mesma variedade ou de um mesmo tecido ou órgão, né? Então, por isso, gabarito letra B, de bola. O exercício proposto número 4 também é um exercício recente da UERJ. Ele fala o seguinte: macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula.
Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática, né? Então, ele está perguntando como que uma macromolécula polar atravessa a membrana. Isso só é possível pela presença de proteínas que vão atuar como permeases, né? Então, vamos lá. A membrana plasmática possui em sua constituição proteínas transmembranares que formam canais e mecanismos de transporte de moléculas para o interior e exterior da célula. Essas proteínas permeases são, junto da bicamada lipídica, responsáveis pela semipermeabilidade da membrana. Os mecanismos de transporte mediados por proteínas recebem os nomes de transporte ativo, quando há gasto de energia, e de transporte passivo, quando não há gasto. Ok? Então, gabarito letra B de bola. Letra E. Número 6, página 13. Unesp. 3 amostras de hemácias A, B e C foram isoladas do sangue de uma mesma pessoa e colocadas em soluções com diferentes concentrações de sal. A figura apresenta as hemácias vistas ao microscópio quando colocadas nas diferentes soluções. Na linha inferior, representação esquemática das células da linha superior. As setas indicam a movimentação de água através das membranas, né? Então, vamos lá. Quando eu avalio essa hemácia em A água está entrando. A água está entrando por quê? Provavelmente porque o meio é interno, ele é hipertônico em relação ao externo, ok? Então, a água vai entrar por osmose. No item B, a gente está vendo exatamente o contrário. A gente está vendo que a nossa célula ela é hipotônica em relação ao meio, por isso a água está saindo, ok? E na letra C, a gente vê que a água está entrando e saindo, provavelmente porque a sua concentração é isotônica em relação ao meio, ok? Então, pode-se afirmar que, depois de realizado o experimento, então, ó, letra A, a concentração osmótica no interior da célula A é maior que a concentração osmótica no interior da célula B, né? Então, vamos lá. A concentração, a célula, gente, em A, B e C é a mesma, ok? Então, a sua concentração osmótica vai ser sempre igual. A concentração osmótica de A é igual à concentração osmótica de B, que é igual à concentração osmótica de C, antes de eu colocar essa célula em qualquer uma dessas soluções, ok? Vamos lá para a letra B. A concentração osmótica no interior da célula C é maior que a concentração osmótica no interior da célula B? Vamos pensar o seguinte, que a concentração da célula vai ser sempre igual, ok? Vamos lá para a letra C. A concentração osmótica no interior das 3 células é a mesma, assim como também o era antes de terem sido colocadas nas respectivas soluções. Bem, a concentração osmótica no interior das células é a mesma antes delas serem colocadas nas soluções, depois não. Depois, em decorrência do movimento de água, seja entrando ou saindo, essa concentração ela vai mudar, ok? Letra D. A concentração osmótica no interior das 3 células não é a mesma, assim como também não o era antes de terem sido colocadas nas respectivas soluções. Então, a letra D também está errada. Antes de eu colocar a célula nessas soluções, a sua concentração osmótica era a mesma, porque todas elas eram hemácias, ok? Isoladas de uma única pessoa, de uma mesma pessoa. Tudo bem? Agora a letra E. Se as células A e B forem colocadas na solução na qual foi colocada a célula C, as 3 células apresentarão a mesma concentração osmótica? Sim. Por quê? Porque A, B e C
antes de colocar na solução teriam a mesma concentração, e depois que eu colocasse as 3 células na solução C, elas variariam em termos de volume e concentração igualmente, ok? Então, a letra E ela é verdadeira. Essa é uma questão mais de raciocínio. O exercício proposto número 7 da página 13 é um exercício da PUC de São Paulo. Ele diz o seguinte: o esquema a seguir refere-se às diferentes concentrações dos íons sódio e potássio no meio extracelular, que ele chamou de Me, e no meio intracelular, que ele chamou de Mi. Essa situação é constatada em vários tipos celulares. Então, ele representou a membrana por esse espaço entre as duas linhas azuis, membrana meio externo, né, e meio interno, por Mi e Me. E aí ele falou, a concentração de sódio no meio externo é maior do que a concentração de potássio. E a concentração de sódio no meio interno é menor do que a concentração de potássio. Então, aquilo que a gente aprendeu como K dentro e Na fora, né? Então, a gente está falando aqui especificamente do mecanismo de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. Se uma célula nessa condição iônica for bloqueada a produção de ATP, espera-se o quê? Vamos lembrar que essa diferença de concentração ela é mantida na bomba de sódio e potássio em decorrência do gasto de energia. Se eu bloqueio a produção de ATP, quer dizer que eu vou bloquear a disponibilidade de energia para o processo, então eu vou interrompê-lo, ok? Então, vamos lá. Ocorre passagem de toda a quantidade de íons potássio para o meio extracelular? Vamos lembrar que, na natureza, se eu não tiver o transporte ativo acontecendo, eu vou ter o transporte passivo. E o transporte passivo, ele tende a igualar concentrações. Rompendo essa disponibilidade de ATP, a tendência é que a quantidade de potássio fora se torne igual à quantidade de potássio dentro, e que a concentração de sódio fora se iguale à concentração de sódio dentro, ok? Então, eu não vou ter a passagem de toda a quantidade, mas de parte dela, até que essas concentrações se igualassem, tá? Ocorra a passagem de toda a quantidade de íon sódio, mesmo raciocínio que a gente usou para a letra A. Na ausência de gasto de ATP, a tendência seria igualar as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. C. As concentrações desses íons se tornam aproximadamente iguais nos dois meios? Sim. Né? Então, se eu não tenho transporte ativo, vou ter transporte passivo. Transporte passivo tende a igualar concentrações. Letra C está correta. Vamos ver por que a D está errada. Diminui ainda mais a concentração de potássio? Não, a diminuição da quantidade de potássio fora e de sódio dentro está relacionada a gasto de ATP. Se eu não tenho gasto de ATP, não tem como essa diminuição, essa diferença ser mantida. Inalterada, ela também não se manteria, né? Porque a diferença de concentração é garantida pelo gasto de ATP. Então, o gabarito para essa questão é a letra C de casa. Esse exercício da seção Enem número 1, lá na página 14, é um exercício do ano passado do Enem. Ele fala o seguinte: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por quê? Né? Por qual mecanismo de transporte? O que vocês iam ter que lembrar aí? Né? O sal ele é um soluto. Então, os mecanismos de transporte para soluto são a difusão e a difusão facilitada. Né? Eu poderia também ter a osmose? Não, porque a osmose é transporte de solvente, né? Então, vamos lá.
o transporte do sal, que é um soluto, do meio hipertônico, ou seja, mais concentrado, que era o caldo do feijão, para o meio hipotônico, que era a batata, vai acontecer pela difusão, que se define por um transporte passivo a favor do gradiente de concentração. Então, o caldo de feijão tinha uma grande concentração de sal, a batata ela não tinha quase nada. Então, por diferença de concentração, o sódio entra para a batata, né? Então, o excesso do sódio vai sair do caldo de feijão, entrar na batata, salgando a batata e dessalgando o caldo de feijão. Isso está descrito, então, na letra E, que fala de difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração, de quem tinha mais para quem tinha menos, ok? Ok, pessoal. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de correção dessa semana e até a próxima oportunidade.